Agora foi. Boa noite a todos, a todas que estão aqui hoje com a gente, depois de uma semana de encontro brasileiro, né? Algumas, inclusive nossa convidada de hoje, corajosas, para começar nova semana. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu não resistir. Deixa eu começar de novo, vai. Boa noite. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Noemi, que é uma das nossas queridas, que compõe o grupo gestor da Escola dos Saberes Sim. Ancestrais, esse espaço de encontros e de troca de saberes que assumiu para si a tarefa de preservar, resgatar e difundir o trabalho nas danças, com as danças circulares sagradas. Então, nessa proposta, temos recebido focalizadores com larga experiência nas danças circulares, que vem compartilhar com a gente o modo como inseriu esta ferramenta potente nos seus ambientes de trabalho, nas áreas de aplicação mais variadas. Então, a gente pode começar a leitura da mensagem da Elinked, lembrando a todos que a Cris Bonetti aparece aqui na fotinho com a câmera fechada, porque ela está em processo de recuperação, ela está em licença, então ela está se recuperando, se fortalecendo para retomar aqui o seu lugar de matriarca da ESA. Vamos lá, Marinês. Vou ficar meio de lado porque a luz assim fica melhor. Nade a favor da correnteza, não contra ela. Quando você sentir que mudanças são necessárias, mude sem resistência. Seja bem flexível, mantenha-se receptivo e nunca adote atitude. O que foi bom para os meus pais é bom para mim. As necessárias mudanças jamais acontecerão se esta for a sua atitude, porque elas não se encaixam mais nos moldes antigos. Elas cresceram e precisam de mais espaço. Deles mais espaço se expandindo com elas. O processo não será doloroso se não houver resistência. Uma planta que cresce precisa de um vaso maior para que suas raízes possam se espalhar. Se a sua consciência cresceu além dos conceitos antigos, você precisa permitir que ela se expanda por novos territórios. Este processo deverá se processar muito naturalmente, sem pressões ou tensões. Simplesmente solte-se, relaxe e sinta-se mudar e expandir tão naturalmente quanto você respira, transportando-se do velho para o novo. Muito bom. Belíssimo texto. Não resistir às mudanças. Agora vou começar tirando o meu anjinho e depois quem tiver o anjo ou uma carta pode tirar. O meu tem tudo a ver com a nossa palestrante de hoje. Eficiência. O meu eu tirei de manhã e está me acompanhando ao longo do dia, foi purificação. Ai, Noemi, anjo do amor. Uhul. Eu vou tirar um anjinho aqui para Cris Bonetti, é o anjo da profundidade. O meu é o da, aqui na máquina, autenticidade. O meu à disposição. Muito bem, mais alguém?
Soraya? O meu é um anjo sem nome. Uma imagem que eu achei aqui de muito tempo, que a gente colocava no centro da roda, pintada por uma dançante artista daqui de Natal. Achei, e aí trouxe minhas cartinhas, então trouxe essa imagem. Dá para ver? Põe um pouquinho mais longe. Isso. É um Ah, agora anjinho. sim. Ah, que lindo. Mudou totalmente de longe. Então, é com muito prazer, depois da leitura do dia de hoje, depois dos anjos, das cartas, de ter a Noemi Loureiro fazendo a sua apresentação hoje aqui. Um prazer enorme. Quando eu tirei a carta da eficiência, é isso mesmo que eu percebo e sinto na Noemi, é uma pessoa presente, competente, eficiente, e como ela mesma disse, voltou do encontro brasileira plena porque deu o seu recado e muito bem dado, com certeza. Então, Noemi, a palavra é sua. Vamos contar as histórias que nós não sabemos, hein? Vamos Obrigada, lá. Inês. A noite é sua e agradecendo muito a sua presença, a sua disponibilidade hoje, mesmo estando exausta, chegou ontem de São Paulo, está aqui conosco hoje e com a sua apresentação. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Escola dos Saberes, para eu estar aqui compartilhando, esse momento, essa história, essas histórias. É sempre muito. Quando a gente assiste outros, a gente vai vendo quantas histórias todos têm, né, para compartilhar. E eu agradeço muito por poder deixar aqui um pouco de mim, um pouco, do que eu vivo aqui no meu contexto, no meu lugar. Eu sou uma maceioense, sou bailarina de formação, sou coreógrafa, diretora da Companhia de Dança Noemi Loureiro, sou focalizadora de danças circulares sagradas, sou autora, teta healer, formada em educação física, pedagogia, administração escolar. Nesse campo acadêmico, sou mestre em artes da cena, sou doutora em distúrbios do desenvolvimento, sou pesquisadora das danças tradicionais dos povos, integrante do grupo de pesquisa sobre danças do Samida, faço parte e integrante da Escola dos Saberes Ancestrais. Nesse caminho com as danças circulares, eu, como formação, né, nesse contexto, fiz com a Cristiana Menezes, com a Renata Ramos, Sirlene Barreto, Frida Clock, e venho participando de muitos workshops com focalizadores aqui do Brasil, de fora do Brasil. Atualmente, eu sou docente do curso de licenciatura em dança da UFAL, docente e coordenadora. Também sou vice-diretora do instituto a qual pertenço, o Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes da UFAL. E também, recentemente, convidada para focalizar nos 25 anos do Encontro Brasileiro de Danças Circulares Sagradas, né? Foi uma honra e um sonho realizado. Fiquei muito feliz, estou retornando ainda com aquela energia que foi muito impactante, grandiosa, indescritível. E trago aqui uma conversa sobre histórias que a carochinha não conta. É, eu quero me apresentar, né? Essa sou eu. Falei um pouco de mim, mas essa sou eu na minha essência. E eu inicio o meu caminho nessa estética da dança clássica, em 1975. E nesse caminhar com a dança, eu fiz parte de uma companhia. Aos 12 anos de idade, eu ingressei nessa companhia aqui em Maceió, que chamava-se Balaíris de Alagoas, que durou por 22 anos. A companhia terminou porque nós tivemos um fato muito grave, com o nosso produtor, e aí a companhia durou por 22 anos.
fui me aprimorando nesse contexto da estética do balé e de outros contextos da dança, que não somente da dança clássica. E por 15 anos eu tive a minha escola de balé também, que trabalhava com aspectos da dança contemporânea, da dança mais regional, num contexto onde a estética de um olhar para o corpo, ele não estava arraigado somente na beleza, mas no que era possível ser feito. E a partir dessa escola de balé, eu tinha uma turma de balé adulto que era um adulto master. E era muito interessante, porque essa ideia que as pessoas têm para o balé, né, que as pessoas têm que ter um corpo assim, que tem que ter uma estética assim, foi totalmente desmistificada durante esses 15 anos. E aí, nos meados da pandemia, eu tive que fechar a escola e não voltei mais naquele formato, fiquei somente com a minha companhia de dança, que 15 dias antes de eu ir para o Encontro Brasileiro, nós estreamos um espetáculo que se chama Sertão Mulher. Então, o meu contexto, ele tem a ver com esse espaço da dança. Eu sou uma pessoa que sou permeada pela dança, né? E aí, em 2004, eu fui apresentada às danças circulares sagradas e de uma maneira assim muito inusitada, através de um folderzinho que voou, chegou até mim, e aí eu fui conhecer o que era essa dança circular. Então, essa dança circular, ela foi um marco que ela me redefine num momento de transição da minha vida. E aí eu compreendi que era isso que eu queria fazer e era isso que eu poderia fazer também agregado a essa estética da dança cênica. E a partir desse momento, uma coisa e outra começa a fazer parte da minha vida, né? E para eu, quando eu me coloco aqui para falar sobre as histórias que a carochinha não conta, eu quero introduzir uma conversa pensando no, no que é que essas danças circulares trazem para não somente também nesse contexto estético, porque a gente sabe que a dança circular ela não vislumbra o contexto estético, mas, de um modo geral, as pessoas não são totalmente livres, né? E a gente diz assim, nossa, a dança circular é tão maravilhosa, ela tem tantos benefícios. E aí isso me tocou profundamente. E aí eu quero começar a conversa com vocês falando que falar sobre as danças circulares é falar sobre encontros. Encontros entre pessoas, culturas, histórias, memórias e movimentos. É falar sobre uma prática ancestral que atravessa diferentes povos e continua profundamente atual por sua capacidade de promover saúde, pertencimento e conexão humana. Mais do que aprender passos, a dança nos convida a entrar em contato com o espaço, com o tempo e o movimento. Ela nos conduz a uma investigação mais profunda sobre o corpo e sobre a maneira como existimos no mundo. Cada gesto, cada deslocamento e cada experiência compartilhada na roda tornam-se oportunidades para ampliar nossa consciência e construir novos significados e sentidos para a nossa vida. Então, recentemente eu assisti uma entrevista com o professor Adriano Bittar, que ele é professor da UERJ. Cris Bonetti, ela achou essa entrevista muito interessante, compartilhou conosco e eu fiquei bem impactada com ela. É uma entrevista linda que depois vocês podem acessar, convido a acessar. E o professor Adriano Bittar, ele nos inspira quando nos apresenta o filósofo Deleuze, né, que nos ajuda a compreender a potência dessa experiência ao desenvolver o conceito de afeto. Para Deleuze, afetar e ser afetado fazem parte da própria condição humana. O afeto não está relacionado apenas às emoções, mas à intensidade com que uma experiência nos atravessa e transforma nossa potência de agir. Quando participamos de uma dança circular, somos continuamente afetados pela música, pelos movimentos, pelas pessoas e pelo ambiente. Ao mesmo tempo,
Também afetamos aqueles que compartilham a roda conosco. Criamos um campo de trocas, onde cada presença contribui para a experiência coletiva. E ainda nessa perspectiva, o professor nos fala, e esse é um estudo também que eu venho desenvolvendo na perspectiva dos neurônios espelho, de como é que eles se conectam também com esse contexto da dança circular. E aí as pesquisas sobre os neurônios espelho reforçam essa compreensão. Quando observamos alguém realizando um movimento, determinadas áreas do cérebro são ativadas como se estivéssemos realizando aquela mesma ação. Aprendemos observando, imitamos, sentimos e nos transformamos. Ao dançar em grupo, o gesto do outro reverbera em nós. Essa experiência amplia nossa percepção, fortalece a empatia e nos permite descobrir novas formas de existir e de nos relacionarmos com o mundo. A dança, ela não transforma apenas o corpo físico, ela transforma perspectivas, amplia horizontes e fortalece nossa capacidade de viver com mais presença, saúde e felicidade. Quando falamos em saúde, é importante compreender que a dor é um fenômeno complexo. Ela não se restringe a uma questão física. A dor está frequentemente associada a sentimentos de medo, insegurança, incapacidade, perda e sofrimento emocional. A corporeidade nos mostra que o corpo guarda memórias. Cada experiência vivida deixa marcas e produz reverberações em nossa maneira de sentir, pensar e agir. Nesse sentido, a dança pode ser compreendida como um espaço de ressignificação. Ao movimentarmos o corpo, também movimentamos emoções, histórias e possibilidades de existência. Criamos novos sentidos para experiências que antes poderiam estar associadas à limitação e ao sofrimento. Aí, vertemos o nosso olhar para o antropólogo Marco G, que propõe uma reflexão sobre os conceitos de lugares e não lugares. Os lugares, para eles são espaços carregados de memória, pertencimento e identidade. Já os não lugares são espaços de passagem, onde os vínculos humanos tendem a se enfraquecer. Podemos pensar o corpo como um lugar onde habitam nossas histórias, nossa cultura, nossas emoções e nossas memórias. O corpo produz sentidos e produz isto continuamente. A forma como falamos, caminhamos, dançamos e nos relacionamos comunica aspectos profundos da nossa trajetória. Cada movimento expressa algo da cultura que fazemos parte. O corpo produz calor humano, cria subjetividades e revela modos de existir. Nas danças circulares, essa dimensão torna-se particularmente evidente. Cada dança traz consigo elementos históricos, simbólicos e culturais que conectam o indivíduo a uma experiência coletiva de pertencimento. Já na perspectiva do corpo biopsicossocial, durante muitos anos, a saúde foi compreendida principalmente pela ausência de doenças. Hoje sabemos que o ser humano é muito mais complexo. Somos seres biológicos, psicológicos, sociais, culturais e afetivos numa mesma proporção. O corpo vai carregando histórias, emoções, relações e experiências que influenciam diretamente nosso bem-estar. As danças circulares dialogam profundamente com essa visão ampliada da saúde, porque integram movimento, convivência, expressão emocional, criatividade e participação social. Quando trazemos esse olhar mais filosófico para essa perspectiva, nós destacamos o Winnicott, que ele vai destacar o desenvolvimento do sentido de si mesmo, dizendo que isto acontece através das experiências de cuidado e acolhimento.
Ele vai dizer que nos primeiros anos de vida, o bebê ainda não possui uma percepção clara de si. É a presença cuidadora que oferece segurança, contorno e sustentação emocional para que o self possa se desenvolver. O ser humano ele necessita de afeto. Ele necessita sentir-se acolhido, reconhecido e pertencente. A roda de danças circulares oferece simbolicamente esse espaço de acolhimento. Nela, cada pessoa tem um lugar, todos participam, todos são importantes. Essa experiência fortalece vínculos, promove segurança emocional e fortalece a construção de relações mais saudáveis consigo e com o outro. E aí, parafraseio ele, né? O ser humano necessita fundamentalmente de afeto, acolhimento e contorno. É, a educação somática é outro contexto, é outra textura que nos permeia nesse campo. E ela propõe uma escuta profunda do corpo vivido. Seu foco não está apenas na forma externa do movimento, mas principalmente na experiência interna de quem se move. A percepção corporal, ela torna-se um caminho para o autoconhecimento. Quanto mais ampliamos nossa consciência, nós trazemos o olhar para compreendermos nossos limites, nossas potencialidades, nossas emoções e necessidades. A prática das danças circulares, ela favorece esse processo ao estimular a presença, a atenção, a escuta do próprio corpo. Ela nos convida a descobrir outras vias de percepção do movimento, ampliando nossa capacidade de aprender, sentir e nos relacionar. E aí vem esse olhar aonde nós nos desenvolvemos, nós vamos ampliando a nossa escuta e nós nos tornamos pessoas mais maduras. E esse olhar que a maturidade traz, esse amadurecimento, aí nós vamos pensando que todas essas dimensões elas tornam-se especialmente significativas para as pessoas com mais de 60 anos. Em uma sociedade que frequentemente associa envelhecimento à perda ou à limitação, as danças circulares revelam um caminho de potência, vitalidade e participação ativa. Ela vai trazer benefícios para a saúde física, no que diz respeito a manutenção da mobilidade e do equilíbrio é fundamental para uma vida autônoma e independente. Ela vai estimular flexibilidade, alongamento, coordenação motora, equilíbrio, força muscular, consciência corporal, os deslocamentos, os giros, as mudanças de direções e diferentes ritmos desafiam o sistema motor de maneira segura e prazerosa. Além disso, a prática regular favorece a circulação sanguínea, melhora a capacidade cardiorrespiratória e contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares. A dança circular, ela também representa um importante estímulo cognitivo, não somente a dança circular, mas a dança como um todo. Memorizar sequências, acompanhar ritmos, coordenar movimentos e responder aos estímulos musicais desafiam constantemente o cérebro. É uma atividade que auxilia na manutenção da atenção, da memória e da capacidade de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a música desperta emoções, ativa lembranças e favorece a expressão dos sentimentos. A alegria compartilhada na roda contribui para a liberação dos neurotransmissores associados ao prazer e ao bem-estar, promovendo relaxamento e reduzindo sintomas relacionados ao estresse e à ansiedade. Um dos maiores desafios do envelhecimento é o isolamento social. As mudanças familiares, aposentadoria, perdas afetivas e limitação de mobilidade podem reduzir significativamente as oportunidades de convivência. As danças circulares oferecem um espaço de encontro. A roda cria vínculos, fortalece amizades e promove uma rede de apoio emocional. Cada encontro torna-se uma oportunidade para compartilhar experiências, construir relações significativas
e sentir-se parte de uma comunidade. Diversos estudos demonstram que relações sociais positivas estão diretamente associadas à longevidade e à qualidade de vida. As danças circulares também fortalecem a autoconfiança, por serem inclusivas e adaptáveis às necessidades de cada participante, permitem que todos vivenciem experiências de sucesso e aprendizagem. Ao descobrir novas capacidades, superar desafios e participar ativamente do grupo, a pessoa fortalece sua autoestima e amplia a sua percepção e competência. Outro benefício extremamente relevante é a reconexão com as suas próprias raízes, suas matrizes culturais. Muitas músicas e danças evocam lembranças da infância, da família, da comunidade e das tradições vividas ao longo da vida. Essas memórias fortalecem o sentido de identidade e pertencimento, contribuindo para uma experiência de envelhecimento mais significativa e integrada. Todas as reflexões apresentadas aqui, elas falam sobre o afeto, corporeidade, pertencimento de si, não apenas no campo das ideias. Elas se manifestam concretamente nas rodas de danças circulares, nos encontros entre pessoas e nas relações que construímos ao longo do caminho. Esse preâmbulo todo que eu trago é para entrar num ponto bem focal, que é